Fala pessoal, tudo bem? Se você está aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson Tim, sou sócio fundador da Veritas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de consultoria de investimentos e assessoria de investimentos. Nós fizemos um reporte e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais pontos e os indicadores que a gente trouxe dos próprios dados oficiais da CVM. No ano de 2025 a gente acompanhou de perto o boom das consultorias de investimentos. E o mercado como um todo, ele acabou estando muito voltado realmente para novas aberturas, novas empresas de consultoria. Nesse interim, querendo ou não, nós estávamos diretamente conectados também ao mercado de assessoria de investimentos. E nisso havia muitas conversas, do boom da consultoria de investimentos, a quantidade de novas consultorias, o mercado todo se inclinando, querendo ou não, para novos consultores e até mesmo essa visão de o que vale mais a pena, a consultoria ou a assessoria. Então, o que a gente começou a fazer? Começamos a analisar, de fato, os dados da própria CVM, dados públicos, de quantas consultorias realmente abriram a cada mês que passou, quantas assessorias também no paralelo, para que a gente conseguisse enxergar de uma forma bem didática e, inclusive, em cima dos dados, como que realmente o mercado está se comportando. Então, feitas as devidas introduções, vamos ao reporte. Aqui a gente traz realmente, como a gente acabou de falar, todos os dados consolidados do mercado financeiro de 2025. Inclusive, fizemos uma boa introdução, trazendo as principais manchetes relevantes de 2025, o mercado global de gestão de riquezas, o panorama do mercado de investimentos no Brasil, e aí depois a gente adentra realmente, ponto a ponto, olhando consultoria, olhando assessoria, olhando os dados de pessoa jurídica, olhando os dados de pessoa física, fazendo todos esses paralelos para que a gente consiga realmente entender para onde que o mercado está caminhando. Analisando o panorama do mercado de investimentos no Brasil, é importante a gente analisar qual que é o tamanho desse mercado, E quando a gente vai olhar aqui a quantidade de CPFs versus a quantidade de CNPJ, é bem interessante a gente entender essa correlação. Por exemplo, só de assessores de investimentos, nós temos mais de 26.830 assessores de investimentos pessoa física, o que mostra a grande quantidade que vem acontecendo nos últimos anos de crescimento desse mercado. A quantidade de novos profissionais que vem adentrando, fazendo prova da Ancor e se vinculando, sejam em corretoras específicas ou seja até mesmo diretamente aos escritórios de assessoria. Então, esse dado é muito importante, 26.830, ou seja, quase 27 mil assessores de investimentos. Quando a gente olha para o cenário de pessoa jurídica, nós temos 1.426 CNPJs de assessoria de investimentos. Lembrando que aqui estão tanto as assessorias da XP, do BTG, do Safra e de outras corretoras que acabam também representando esse cenário de assessoria. Quando a gente vai olhar para o mercado de consultoria de investimentos, é bem impactante a discrepância entre assessoria e consultoria no que se refere ao volume de profissionais. Porém, aqui a gente vai acabar vendo o quanto que isso vem mudando nos últimos tempos. Mas o volume total que a gente tem de consultores de investimentos é de 2.157 pessoas físicas hoje já credenciados como consultores de investimento. Quando a gente vai olhar aqui para o cenário de pessoas jurídicas, já é bem diferente do mercado de assessoria. No paralelo, onde a gente tem 1.426 assessorias, quando a gente vai olhar para as consultorias, são 492. Então tem aqui uma diferença bem significativa. Quando a gente olha para as gestoras de investimentos, nós temos aqui 3.712 pessoas físicas que são os gestores de carteira. No paralelo, quando a gente olha para os CNPJs, eles aqui até se aproximam muito das assessorias de investimentos, porque enquanto a gente tem 1.426 assessorias de um lado, nós temos 1.442 gestoras do outro. E no meio do caminho aqui, aproximadamente 500 consultorias, o que mostra o quanto que esse mercado realmente ainda estava embrionário, vamos dizer assim, em volume pelo menos, e o quanto agora, analisando os dados, ele vem crescendo nos últimos anos. Analisando então o mercado de assessores de investimentos pessoa física, nós temos o volume total de 26.830 assessores de investimentos. Esse é o volume total. Analisando somente os dados de 2025, nós temos 3.500 novos assessores de investimentos. Isso somente em 2025, ou seja, mostra que o mercado realmente continua muito quente e com uma entrada de novos profissionais pujante, vamos dizer assim. Porém, aqui quando a gente vai fazer uma análise de fato histórica, a quantidade que a gente teve agora em 2025, que é de 3.500, é praticamente a mesma quantidade que nós tivemos lá em 2019. Porém, de 2020 a 2022 foi onde nós tivemos os recordes históricos. Exemplo, 2021 ali com um pouco mais de 4 mil assessores, 2022 com um pouco mais de 6 mil assessores
E aí, consequentemente, em 2023, essa curva já começa a cair novamente, com 5 mil, depois vai para 3.700 e agora a gente está com 3.500. Ou seja, nós tivemos sim um crescimento significativo ali no gráfico, né? Saindo ali de 2019 de 3.700, 2022 batendo 6.400 praticamente, e agora meio que estabilizando, né? Os últimos 2 anos em torno ali de 3.700 a 3.500 novos assessores de investimentos. Quando a gente passa aqui para a próxima página, né, e faz o comparativo, inclusive, de 2025 e 2024, é bem interessante porque ele praticamente tem ali uma média, vamos dizer assim, notando que, logicamente, novembro e dezembro, em ambos os anos, existe ali um número menor, né, um volume menor de novos assessores de investimentos. Quando a gente vem aqui para a terceira página nesse aspecto, é interessante analisar porque ela traz lá desde 2001, né, praticamente, o nascimento ali da assessoria de investimentos até o ano de 2025, onde a gente consegue ver nitidamente, através ali do ano de 2017, 2018, 2019, o momento em que começa realmente a crescer o volume de assessores de investimentos. Então, 2020, por exemplo, nós tínhamos o total de 8 mil assessores de investimentos. 2025 são 27 mil. Ou seja, nós tivemos aqui, nos últimos 5 anos, praticamente um boom de mais de 20 mil novos assessores de investimentos. E aqui eu estou falando de assessores de investimentos ativos, tá, pessoal? Inclusive, aqui na próxima página a gente consegue enxergar o número de cancelamentos e aí fazer essa correlação. Porque se a gente vai olhar o total de cancelamentos com o total de assessores ativos, nós tivemos praticamente 18 mil mais 27 mil, ou seja, são quase que 50 mil assessores de investimentos nos últimos 5 anos. Né? Vamos analisar assim. Só que lógico, de novo, lembrando, o número que a gente está trazendo aqui são de assessores de investimentos ativos, que é o total de 27 mil. Mas quando a gente olha então essa visão de cancelamento, no total do período, aqui a gente está analisando desde 2002, importante a gente estar com esse dado, então de 2002 a 2025, nós tivemos o total de cancelamentos de 17.552 cancelamentos. Então mostra também a quantidade, querendo ou não, do volume de novos profissionais, ao mesmo tempo que esses profissionais entram, logicamente acaba havendo uma reciclagem aqui, né? Ou seja, o profissional investe, ele começa realmente a trabalhar, aqueles que realmente conseguem estar gerando resultados, seja para o investidor ou para ele mesmo como profissional, eles seguem rampando. Mas aqui mostra realmente um dado de bastante cancelamento, né? Quase que praticamente aí 40% do volume total do que a gente teve em todo o período. Aqui analisando o mercado de assessorias de investimentos pessoa jurídica, então os escritórios, nós temos hoje o total de quase que 1.500 escritórios de assessoria de investimentos. E aqui, de forma bem objetiva, 1.426 escritórios no ano de 2025. Onde, lógico, analisando somente o ano, nós tivemos mais quase que 170 novas operações. De forma objetiva, 168 novas operações em 2025. Ou seja, 168 novas assessorias de investimentos. Quando a gente olha aqui, né, o gráfico histórico, né, desde 2002 a 2024, a gente nota que teve uma alta interessante, né, aqui de 2008, 2009 a 2010, né, onde a gente chegou na máxima histórica de 408 novos CNPJs em 2009. Né, e ali depois 350 em 2010, 298, 269 e vai caindo no gráfico. E aqui, lógico, então, de novo, trazendo a informação do ano de 2025, 168. Um dado importante aqui, relevante, é que a gente teve uma redução, né, comparado ao último ano, ao de 2024, de 26,6%. E aqui já fazendo um paralelo, nós tivemos no mercado de consultoria de investimentos um aumento de 28%. Então aqui a gente tem uma coincidência que é bem interessante. Analisando aqui então os dados de forma geográfica, né, distribuição geográfica da quantidade de assessorias de investimentos, é lógico que São Paulo acaba ocupando o nosso primeiro lugar, com praticamente 700 assessorias de investimentos. Né? Em segundo lugar, acaba entrando aqui o Rio de Janeiro, com um pouco mais de 200 assessorias, Rio Grande do Sul, com um pouco mais de 100 assessorias, então a gente tem aqui, em primeiro lugar, São Paulo com 700, Rio de Janeiro com 200 e Rio Grande do Sul com 100. E é interessante, né, porque o São Paulo ali é praticamente 500 assessorias de investimentos a mais do que, inclusive, o segundo lugar, que tem 200, e a diferença de 100 para quando a gente olha o terceiro lugar, que é o Rio Grande do Sul, com 100 assessorias de investimentos. E aí aqui a gente ainda tem 2 casos que são bem interessantes, porque Paraná e Minas acabam tendo quase que o mesmo volume de assessoria de investimentos. Porém, o que nos chama a atenção é que Minas Gerais, por exemplo, é o nosso terceiro lugar no PIB
nacional e está em quinto lugar quando a gente vai parar para olhar o universo de assessorias de investimentos. Lógico, que está ali, né? Então, lembrando aqui que Paraná, praticamente a gente tem 90 assessorias de investimentos e Minas, um pouco mais de 80. Quando a gente vai olhar realmente para o ranking das cidades, de novo, primeiro lugar acaba sendo aqui São Paulo, segundo lugar Rio de Janeiro, terceiro lugar Porto Alegre, quarto lugar Curitiba e quinto lugar Belo Horizonte. Ou seja, praticamente as cidades elas realmente representam os seus estados. Quando a gente olha o crescimento do mercado na série histórica, é nítido que o mercado de assessoria de investimentos ele vem crescendo de forma constante e contínua. Hoje, totalizando então um total de 1.426 assessorias ativas, onde, lógico, nos últimos 5 anos, a gente saiu praticamente de 700 assessorias de investimentos para praticamente 1.500 assessorias de investimentos. Então, tivemos aqui um crescimento constante realmente nos últimos anos, né? Se a gente olha lá desde o início do período, por exemplo, olhando de 2010 para 2025, são praticamente um pouco mais de 1.200 assessorias de investimentos ativas. Olhando o próximo slide que traz a questão dos cancelamentos, a gente tem um pico aqui de cancelamento em 2013 com em torno de 635 cancelamentos. Quando a gente olha o total de cancelamentos, é um dado que nos chama bastante atenção, porque hoje o dado de cancelamento ele é muito maior do que o dado de assessorias ativas, ou seja, voltando aqui, né, nós temos em torno de 1.500 assessorias ativas, né, de forma bem objetiva 1.426, mas nós tivemos 2.400 praticamente cancelamentos durante todo o período. E no último ano, nós tivemos 121 assessorias de investimentos canceladas. Então esse é um dado bem importante aqui de a gente estar analisando também esse volume total, né? Se a gente vai fazer a soma, nós tivemos muito mais cancelamento do que assessorias em funcionamento. Analisando aqui os dados das consultorias de investimentos, especificamente das pessoas físicas, nós temos ao total 2.156 pessoas consultores de investimentos. E somente em 2025, esse é o dado que nos chama mais atenção, somente em 2025 nós tivemos a entrada de quase mais 700 pessoas físicas consultores de investimentos. Dado preciso aqui, 663, um aumento de 28% comparado a 2024. Ou seja, os últimos 2 anos nos mostram que realmente ocorreu aqui o boom das consultorias de investimentos, né? Principalmente a entrada de novos consultores, pessoas físicas. Dos últimos 5 anos, a gente estava ali praticamente com 148 consultores de investimentos em 2020, onde a gente vai para 256 novos consultores em 2021, para 311 em 2022 e assim vai crescendo, né? Somente em 2024 e 2025, nós tivemos a entrada de praticamente mais novos 1.000 consultores de investimentos nesses últimos 2 anos. Então é importante aqui a gente fazer a análise e entender que somente nos últimos 2 anos a gente tem praticamente a entrada de 50% dos novos profissionais no mercado de consultoria de investimentos, o que justifica muito do que a gente vem falando do boom da consultoria e para onde que o mercado realmente está indo, né? Um dado importante, que inclusive está escrito aqui no nosso material, é que em 2025, por exemplo, houve cerca de 195 cancelamentos frente a 663 novos registros, o que representa uma taxa de aproximadamente 29%. Já em 2024, os cancelamentos ficaram em torno de 192, enquanto os registros foram de 524, resultando em uma taxa próxima de 37%. Ou seja, mesmo com o crescimento da base e com mais desligamento em termos absolutos, a relação de cancelamentos com novos registros caiu cerca de 8 pontos percentuais de um ano para outro. Mostra a consistência realmente no que se refere ao crescimento das consultorias. Falando sobre o mercado de consultoria de investimentos, é interessante a gente notar aqui que esses dados são de 2025, ou seja, 492 consultorias de investimentos somente em 2025. Agora, há pouco tempo, nós já fizemos até uma postagem nesse sentido, que já batemos mais de 500 consultorias de investimentos no Brasil. Se a gente vai analisar aqui os dados de 2025, somente no ano de 2025 nós tivemos mais 162 novas consultorias, um aumento de 27% comparado ao mesmo período. Analisando aqui o contexto nacional da distribuição de consultorias de investimentos em todo o nosso país, São Paulo, logicamente, aqui vai aparecer como um primeiro lugar, totalizando o total de 225 consultorias de investimentos somente em São Paulo. Analisando aqui a visão do segundo lugar, nós temos o Rio de Janeiro, com aproximadamente 50 consultorias de investimentos, em detrimento do Rio Grande do Sul, com 44 consultorias de investimentos, e Minas Gerais, com 40 consultorias de investimentos. Porém, quando a gente olha o ranking de cidades, acontece aqui uma situação interessante. São Paulo, logicamente, se mantém em primeiro lugar, Rio de Janeiro em segundo, Porto Alegre em terceiro, porém,
BH sobe aqui no ranking, né, representando o 4º lugar, em detrimento de Curitiba, que ficou em 5º lugar. Então, o paralelo aqui que é interessante é que, olhando o estado, o Paraná ainda ganha de Minas, porém, quando a gente vai olhar as cidades, BH aqui ganha de Curitiba. E aqui, vindo para o próximo slide e olhando o crescimento do mercado na série histórica, é interessante um dado. Os últimos 2 anos praticamente dobraram o mercado de consultoria de investimentos, onde lá em 2023 nós tínhamos 216 consultorias de investimentos ao total, 2024 foram para 355 e 2025 492. Então, fazendo esse paralelo ali dos últimos 2 anos, a gente teve a dobra do mercado de consultoria de investimentos, o que justifica o movimento, inclusive, do volume, né, de pessoas físicas que têm entrado no mercado, enfim, e todo o movimento que a gente vem vendo de novas consultorias de investimentos surgindo no país. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Esse é um pouco do resumo, na realidade, do nosso reporte. A gente tem ele disponível para vocês acessarem e conseguirem ter todo esse material para que vocês consigam ter as tomadas de decisões do que fazer frente ao ano de 2026, principalmente. Analisando os dados históricos, né? A gente traz ali praticamente todas as visões do que está acontecendo dentro do mercado de assessoria, do mercado de consultoria e no Brasil como um todo, para que você que quer um novo momento, né, de carreira, entrando dentro do mercado e as opções entre consultoria ou assessoria, esse material com certeza vai poder lhe dar um direcionamento de para onde o mercado está indo e o que os dados nos trazem de informação para tomada de decisão. Baixem o material, nos mandem aqui nos comentários o que vocês têm achado e contribuam também com o que mais vocês querem que a gente produza. Seja de materiais específicos como o reporte, seja de novos vídeos aqui para o nosso canal, para a gente poder estar agregando junto no mercado de investimentos brasileiro.